Eu não tenho tempo para falar aqui hoje sobre a responsabilidade do clima, deste ano terrível, por este problema. O que não é nada novo, como nada é novo, surgiu em 2003 e 2005 aquilo que o deputado Horácio Antunes aqui nos trouxe sobre a responsabilidade dos proprietários e, naturalmente, dos pequenos proprietários, e que o Sr. Ministro depois consolidou. Este problema é um problema velho, que é a tentativa de responsabilizar as vítimas, os pequenos proprietários, pelo estado de desastre que foram conduzidos os campos e as florestas portuguesas ao longo destes 30 anos de desastrosa política agrícola. E como se vai resolver esse problema na floresta? Recorrendo às outras vítimas desta política, os 700, 800 mil desempregados do país. Durante o fascismo, como o deputado Horácio Antunes sabe, outros aqui não saberão, mas o deputado Horácio Antunes sabe, roçar mato foi a reforma do pequeno agricultor e do trabalhador rural. Pelos vistos, agora vai ser os beneficiários do subsídio de desemprego. Senhor Ministro, gostaria de lhe começar por dizer que não me respondeu aos problemas das razões das alterações do PROF, relativamente às questões que levantei relativamente à Estratégia Nacional das Florestas ou da homologação dos planos de utilização dos baldios e dos PGFs, sobretudo processos burocráticos. Senhor Ministro, sobre o problema dos pagamentos de emergência, o Sr. Ministro precisa distinguir as emergências e as urgências. Uma coisa é queimar-se um olival ou outro tipo deste problema. Outra questão é esta de alimentar os animais com urgência. E eu julgo que os senhores, podendo não ter completado todo, embora erradamente, porque tinham meios para o fazer no primeiro despacho, pelo menos de uma forma melhor, nada justifica que depois estejam à espera de que tudo chegue ao fim para ir fazendo. Nada justifica isso. Sr. Ministro, relativamente ao Fundo Florestal Permanente, o Sr. Ministro ainda não foi, já aqui foi interrogado, interroguei-o no debate do orçamento, a verba que está prevista para este ano são, salvo erro, 23 milhões de euros. Quanto desse dinheiro é devido por compromisso anterior, Sr. Ministro? Nós sabemos que há projetos com 2 anos de atraso no Fundo Florestal Permanente por pagar. Diga-nos quanto é que vai sobrar para este ano. Eu gostaria que o Sr. Ministro fosse capaz, ou o Sr. Secretário de Estado, de dizer alguma coisa. Cadastro, Sr. Ministro, a Estratégia Nacional das Florestas previa que em 2009 estivessem concluídos o cadastro para as ZIFs, as áreas ZIFs e para as áreas comunitárias. Pelo processo que está em cima da mesa, lá para metade deste século, provavelmente teremos cadastro florestal. Sobre as ZIFs e os grupos de baldios, pelo menos já aqui referiu alguma coisa relativamente às ZIFs, gostaria de saber relativamente aos grupos de baldios, o que é que os senhores vão fazer em definitivo. Para os sapadores florestais, insistia com a pergunta de que se vão reequipar, vão criar meios para reequipar as equipas antigas com meios já bastante desgastados. Medidas pós-incêndio. Foi feita a pergunta, o Sr. Ministro também não respondeu qual é o relatório da Autoridade da Floresta Nacional relativamente a essa questão, não ouvi. E já agora, se para lá do investimento de 1 milhão de euros de medidas de emergência para São Pedro do Sul, que outras verbas existem para outras zonas? Sr. Presidente, para terminar esta audição, Sr. Ministro, gostaria de começar por lhe falar num caso exemplar em matéria de incêndios florestais. O incêndio florestal que varreu no Vale do Tâmega as freguesias de Canedo, Ribeira de Pena, Covas do Barroso e Dornelas, do concelho de Boticas. Arderam 4.000 hectares, mais de 4.000 hectares. É uma zona, é uma grande mancha, provavelmente neste momento a principal mancha florestal de pinho bravo na Europa. É nesta mancha, tanto quanto tenho de informação, que são recolhidos em 7 locais dos 10 do país, sementes do ponto de vista do pinho bravo. E, Sr. Ministro, era bom que olhássemos para aquilo que aconteceu. Arderam 4.000 hectares. Por que não fizeram, a pergunta é esta, por que não fizeram, área em geral comunitária, modalidade B, por que não fizeram em geral os serviços florestais da prevenção estrutural aqui? Porquê? O que é que os impediu? Se estão na modalidade B, se o Governo tem uma capacidade de intervenção relativamente a este processo. Pior, mas o problema é que é pior, há pior, é que houve pelo menos um conselho diretivo de um baldio chamado Dornelas, que tentou fazer essa prevenção estrutural, tentou criar uma faixa contínua
Sabe o que é que lhe aconteceu, Sr. Ministro? Foi parar a tribunal, fizeram intervir os serviços florestais, não foi o seu governo, não foi agora o seu governo. Fizeram intervir os serviços florestais, levaram-nos a tribunal. A madeira que já tinham cortado relativamente a essa faixa de contenção, a maior área baldia, que são 4.300 hectares, ficou lá a apodrecer. Nem a madeira aproveitaram, Sr. Ministro. Mas já no seu governo houve um destes conselhos diretivos de baldio que tentou criar uma equipa de sapadores florestais. São poucas as que existem para nesta área de Pinhal. Canedo tem uma, Covas de Ornelas tem outra, são poucas. Covas do Barroso pretendeu criar uma há 2 anos. Nem resposta ainda lhe deram. Sr. Ministro, de quem é a responsabilidade deste incêndio? De ter ardido 4.000 hectares nesta zona? De quem é, Sr. Ministro? Senão do Estado português. É do Estado português, Sr. Ministro. É do Estado português. Passando a outra questão, Sr. Ministro, deixe-me falar-lhe ainda do incêndio de Germil, 1.500 hectares, no Parque Nacional da Peneda Gerês. Durante meses, eu não posso estar de acordo com a resposta que o senhor me deu, porque os relatórios são provisórios, inscrevem-se 100 hectares. Então não havia ninguém que perguntasse ao Parque Nacional do Gerês quanto é que tinha ardido. Era assim tão difícil ter perguntado à autoridade na zona que tutela aquela área quanto é que tinha ardido. E durante 4 relatórios, ou 3 relatórios provisórios, andaram 100 hectares, claramente a descredibilizar os dados desses relatórios provisórios, quando tinham ardido 1.500, dos quais 60 de povoamentos. Sr. Ministro, ainda lhe colocava 3 perguntas muito rápidas, muito curtas. Primeiro, o que é que está previsto em matéria de apoios aos clubes da floresta em 2010? O que é que o Sr. Ministro vai resolver relativamente ao problema das casas dos guardas florestais, problema que se arrasta há anos, Sr. Ministro? Casas dos guardas florestais, há quantos anos? Quando é que se vai resolver este problema? O Sr. Presidente já não tenho tempo, eu deixo o problema do Código Florestal para outra altura. Muito obrigado, Sr. Temos muito a discutir sobre esse problema relativamente a esta questão, até relativamente à posição dos diversos partidos, quando isso aqui foi discutido na anterior legislatura. Muito obrigado.